No coração de Manhattan, onde o concreto e o vidro desenhavam o horizonte, vivia Arthur Bellini. Aos 52 anos, era um símbolo de poder, dono de um império construído com sangue, suor e silêncio. Seu nome estava gravado em arranha-céus, contratos e nas páginas das revistas de negócios mais influentes do mundo. Mas, por trás dos olhos frios e penetrantes, existia um homem devastado, um pai que nunca superou a perda do filho. 10 anos haviam se passado desde o acidente de carro que tirou a vida de seu único herdeiro, Daniel Bellini, aos 22 anos. Uma década inteira tentando enterrar a dor sob cifras milionárias e acordos internacionais. A cada aniversário de morte, Arthur fazia a mesma peregrinação. Deixava sua torre de vidro para visitar o túmulo do filho em Willow Creek, uma pequena cidade nas colinas do interior de Nova York. Naquele ano, algo estava diferente. O ar estava mais pesado, o céu cinzento ameaçava desabar em lágrimas. Quando chegou ao cemitério, encontrou algo que jamais esperava. Uma mulher jovem, ajoelhada, soluçando diante do túmulo de Daniel. Ao seu lado, um garoto empilhava pequenas pedras com mãos firmes. Aquilo era uma violação. Aquele espaço era sagrado. Arthur pigarreou, interrompendo o silêncio pesaroso. A mulher ergueu o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Era jovem, talvez 28 anos. Usava uma jaqueta surrada e tênis rasgados. "Desculpe, eu não quis invadir", disse com a voz trêmula. "Sou Isabela. Esse é Caio." O menino olhou para Arthur com curiosidade, os olhos verdes brilhando. "Por que vocês estão aqui?" questionou Arthur, ainda em choque. "Estou visitando o túmulo do meu irmão, o Davi", ela respondeu, apontando para uma lápide algumas fileiras adiante. "Mas eu também conhecia Daniel. Venho aqui às vezes para lembrá-lo." Arthur sentiu o sangue gelar. "Você conheceu meu filho?" perguntou a voz arrastada pela incredulidade. Isabela assentiu. "Éramos amigos há muito tempo." Caio então ergueu a voz com inocência. "Mamãe, esse homem triste é nosso avô?" Aquela palavra "mamãe" atingiu Arthur como uma lâmina. Ele olhou para o garoto com mais atenção. O cabelo castanho desgrenhado, o jeito como franzia a testa. Havia algo ali, algo que doía ver. "Isabela, por que estás chorando no túmulo do meu filho?" As lágrimas voltaram aos olhos da mulher. Ela puxou o menino para perto, como que buscando força. "Porque Daniel foi importante para alguém que eu amei. E porque Caio é filho dele." O tempo pareceu parar. O mundo girava, mas Arthur estava imóvel. Aquilo era impossível. Seu filho teve um filho, um neto que esteve todo esse tempo vivo, respirando, crescendo, sem que ele soubesse. "Não sabia como contar", disse Isabela. Não sabia se devia. A mente de Arthur viajou no tempo. Daniel, introspectivo, reservado. Tantas conversas não ditas, tantos momentos ignorados. E a mãe dele? Perguntou. "Minha melhor amiga, Sofia. Ela e Daniel mantinham um relacionamento em segredo, especialmente de você." O nome não acendeu nenhuma lembrança. Arthur se deu conta de que nunca conheceu as pessoas que faziam parte da vida do próprio filho. "Por que ele nunca me contou?" murmurou. "Porque você nunca estava lá", respondeu Isabela. "Ele tentava, mas você sempre estava ocupado. Reuniões, viagens. Após o acidente, eu tentei te procurar. Liguei, deixei mensagens, mas ninguém respondeu." Arthur sentiu o peso de cada palavra. Lembrava daqueles meses embaçados pelo luto. Enterrar a própria dor em reuniões, contratos e ações. Sofia morreu 1 ano após Daniel, coração partido. Caio era só um bebê. Eu o criei como se fosse meu. Isabela olhou para o menino. Eu não queria que ele vivesse naquele seu mundo, um mundo que afastou Daniel. Caio puxou a manga da mãe. "Mamãe, podemos ir para casa agora?" Os olhos do menino encontraram os de Arthur. Eram os olhos de Daniel. E naquele instante, Arthur sentiu algo que não sentia havia anos. Dor real, palpável e um fio tênue de esperança. No dia seguinte, ele procurou Isabela no restaurante onde trabalhava, um lugar simples, com bancos de vinil rasgados e cheiro de café queimado. Ela limpava mesas, os movimentos automáticos de quem já perdeu mais do que deveria. "Quero saber tudo sobre Daniel, sobre Caio." Isabela suspirou. "Por que agora, Arthur? Você teve anos." "Porque falhei com meu filho, mas não quero falhar com meu neto." Houve silêncio. Ela o encarou com olhos duros. Então, assentiu, depois do meu turno. No apartamento modesto de Isabela, cercado por brinquedos e contas atrasadas, Arthur conheceu a vida que seu filho poderia ter tido. Daniel conheceu Sofia num curso de artes numa faculdade comunitária. "Era só por diversão", disse Isabela. "Uma fuga da pressão de ser seu filho. Eles sonhavam com uma vida simples, uma casa no campo, um cachorro, um lago." Arthur engoliu em seco. Nunca soubera que o filho gostava de pintar. Nunca perguntou, nunca esteve lá. Sofia
Sofia não queria seu dinheiro, nem seu nome, só queria proteger Caio. Por que me afastou dele? Questionou Arthur. Porque você era um fantasma. Tentei te procurar, mas você não respondeu. Achei que não se importava. A verdade era um punhal e Arthur sangrava por dentro. Arthur começou a frequentar o pequeno apartamento de Isabela com frequência. Chegava com pequenos presentes, um boné de beisebol, um kit de pintura, um livro sobre estrelas. No começo, Caio era tímido, observava-o à distância, escondendo-se atrás das pernas da mãe. Mas aos poucos, com paciência, Arthur começou a conquistar o menino. Sentava no chão, ajudava a montar castelos de blocos, contava histórias antigas de quando Daniel era criança, memórias que nunca tinham sido contadas antes. Cada sorriso de Caio era uma rachadura no muro de culpa que Arthur erguera em torno de si. Em uma tarde no parque próximo, Arthur ensinou Caio a lançar uma bola de beisebol. O riso leve do garoto era o som mais puro que Arthur ouvira desde a risada de Daniel. "Você é muito bom nisso", disse ele, pegando um arremesso desajeitado. Caio parou, o rosto sério. "Igual ao meu pai?" Arthur engoliu seco. "Sim, como seu pai." Mais tarde, enquanto caminhavam de volta para o apartamento, Isabela o advertiu. "Ele não é um projeto, Arthur. Você não pode aparecer com presentes e esperar apagar os anos de ausência." Arthur assentiu. "Eu sei, mas estou aprendendo e não vou fugir mais." E ele não fugiu. Continuou presente. Cada visita um novo tijolo em uma ponte que ligava o passado e o futuro. Mas o passado ainda guardava segredos. Em uma noite chuvosa, Isabela entregou a ele uma caixa de madeira com cartas, fotos, rabiscos. Sofia guardou isso. São cartas que Daniel escreveu para ela na faculdade. Você precisa ver isso. Arthur abriu a caixa com mãos trêmulas. Leu palavras cheias de amor, de planos, de sonhos. "Quero te levar para pescar naquele lago. Só a gente e as estrelas." Fotos mostravam um Daniel sorridente, pintando ao lado de Sofia, rindo em uma feira. Aquele não era o Daniel que ele conhecia. Era um jovem vivo, apaixonado e escondido. Arthur chorou. Chorou por tudo que não soube, por tudo que nunca perguntou, por todas as versões do filho que ignorou. "Ele te amava", disse Isabela, "mas não sabia como te alcançar." Com o tempo, Isabela começou a confiar mais. Contou que o irmão dela, Davi, era o melhor amigo de Daniel. Estavam juntos no carro no dia do acidente. Eles eram inseparáveis. "A morte do Davi me destruiu, do mesmo jeito que a de Daniel destruiu você." Arthur ficou em silêncio. "Mas tem mais." Ela continuou. "Sofia também estava no carro. Sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Se culpava por não ter impedido o acidente, por não salvar Daniel." Arthur apertou os punhos. O passado estava se desenrolando diante dele como um novelo de dor. Ela viu tudo acontecer e carregou essa dor sozinha. Então, Isabela entregou outro item, um diário, encadernado em couro de Davi. Ele escreveu sobre aquela noite. Não foi só um acidente. Eles estavam fugindo de alguém. Arthur sentiu o coração acelerar. Havia um negócio obscuro, uma grana fácil com os caras que conheceram na faculdade. Daniel e Davi estavam tentando sair disso quando o acidente aconteceu. Aquilo atingiu Arthur como um soco. O seu filho, o artista, o sonhador, envolvido com algo sombrio, o sentimento de culpa o dominou. Será que foi por sua ausência que Daniel se enredou naquilo? Arthur decidiu. Não deixaria esse mistério enterrado. Contratou um investigador particular, Fred Maloney, um ex-detetive conhecido por descobrir o que muitos queriam manter escondido. E juntos, iniciaram uma jornada perigosa, atrás da verdade. Fred começou a cavar, peça por peça, até montar um quebra-cabeça perturbador. Daniel e Davi estavam ligados a uma organização criminosa de baixo escalão em Albany. Eles movimentavam dinheiro para uma gangue local. Na noite do acidente, estavam tentando fugir após romper com o grupo. O carro deles foi forçado a sair da estrada por um veículo que desapareceu antes da polícia chegar. Inicialmente, o caso foi encerrado como um acidente, mas Fred descobriu evidências de que os freios haviam sido sabotados e fragmentos de tinta de outro carro nos destroços. Era claro, alguém queria silenciar os dois. A revelação levou Arthur a um abismo. Ele sempre imaginou Daniel como alguém fora de seu mundo corporativo, mas agora via que seu filho, sufocado pelas expectativas e abandonado emocionalmente, caiu num mundo paralelo de riscos e silêncio. "Quem mais sabia disso?" perguntou Arthur a Isabela. "Ninguém. O diário só insinua. Eu achei que era só um erro estúpido." Mas Arthur sabia que não era. Ele decidiu ir até o fim. E Fred não demorou a entregar outra pista. Um nome, Vitor Camargo, um ex-criminoso que agora
agora se apresentava como empresário. Tinha ligações com a mesma gangue. Arthur marcou um encontro fingindo interesse em investir em seus negócios. O escritório era luxuoso, mas o ar cheirava a ameaça disfarçada de perfume caro. Por que tanto interesse? Perguntou Victor, os olhos afiados. Só quero entender com quem estou lidando, respondeu Arthur, mantendo a calma. Nos dias seguintes, Fred confirmou mais detalhes: registros telefônicos, imagens de câmeras, conexões entre Victor e carros usados pela gangue. A coisa era maior do que pareciam. Um nome surgia em quase tudo: Roberto Linhares, o vice-prefeito de Albany, um político respeitado em público, mas envolvido em esquemas obscuros nos bastidores. Fred encontrou documentos que indicavam que Roberto havia autorizado a eliminação de Daniel e Davi. Eram pontas soltas. Aquilo era mais do que um caso pessoal, era uma rede de corrupção, e Arthur estava no centro dela. Determinado, ele colocou seus recursos à disposição da justiça, conseguiu mais provas, usou sua influência para expor os nomes, os acordos, os envolvimentos, mas isso teve um preço. Uma noite, ele voltou para sua casa no lago e encontrou um bilhete embaixo da porta: "Pare de cavar ou a criança paga." As palavras congelaram seu sangue. O recado era claro: Caio estava em perigo. Arthur não hesitou. Levou Isabela e o menino para uma cabana isolada, protegida por segurança privada. "Eu mantive meu filho seguro por anos", disse Isabela, desafiadora. "Não preciso da sua proteção." Arthur a encarou. "Mas agora você tem a minha, e eu não vou perder vocês também." Na noite seguinte, a verdade os alcançou. Um homem encapuzado, armado, invadiu a cabana. Era Marcus Kane, o executor do sindicato. Arthur enfrentou o agressor enquanto Isabela protegia Caio. Um segurança de confiança, ex-fuzileiro, interveio. Houve luta. Arthur, alimentado pela raiva e arrependimento, se jogou sobre o homem. Conseguiram dominá-lo. Quando o FBI chegou, o pesadelo parecia perto do fim. Com as provas reunidas, Kane, Victor e Linhares foram presos. A teia de corrupção foi desmantelada. As manchetes não falavam mais apenas de Arthur Bellini, o magnata, falavam do pai que expôs uma rede de crimes para fazer justiça ao filho. As páginas da história de Arthur Bellini ganharam um novo capítulo, um que não cabia nos relatórios de lucros, nas ações da bolsa, nem nas capas de revista. Era um capítulo escrito em silêncio, nos olhares trocados com Caio, nas conversas simples com Isabela, nos fins de tarde no parque e no esforço diário de ser melhor. Ele nunca mais voltou a morar na cobertura de Manhattan. Vendeu o apartamento e doou parte do dinheiro para a fundação. Agora, vivia numa casa simples, perto da escola de Caio, onde podia vê-lo correr, brincar e crescer. O que antes era símbolo de poder, agora era símbolo de perda. E no fundo, Arthur sabia, toda a sua riqueza não compraria os anos perdidos. Mas, com sorte, poderia garantir que Caio não passasse pelo mesmo. Certa noite, Arthur colocou o menino na cama. Caio, já meio sonolento, perguntou: "Você acha que meu pai teria orgulho de mim?" Arthur sorriu, segurando as lágrimas. "Não tenho dúvida nenhuma." O menino fechou os olhos e adormeceu. E Arthur ficou ali, observando o neto respirar. Era um som suave, ritmado, que preenchia a casa de algo que ele jamais esperou voltar a sentir: paz. Lá fora, o vento soprava leve pelas árvores e dentro dele, algo se curava, lentamente. Não era o fim da história, era um novo começo. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, se você acredita que todo mundo merece uma segunda chance, então mostre que você esteve aqui. Deixe um comentário dizendo: "Eu acredito no recomeço." E me conta, você já perdoou alguém que te decepcionou ou ainda carrega essa dor com você? E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de perdão, redenção e família, compartilhe esse vídeo. Pode ser que hoje você ajude uma história real a mudar de rumo, como a de Arthur e Caio. Não esquece de deixar o like, porque isso faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E se você gosta de histórias que mexem com o coração e a alma, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo com histórias que vão te fazer refletir, chorar, sorrir e principalmente sentir. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!